Boa tarde. A segunda parte agora. Eu só fiz o prólogo, né? A introdução do que eu ia escrever um livro e, na verdade, eu prefiro falar aqui. Então, a história começa lá em 1919, época da pandemia. A história é o seguinte. Eu tenho a parte do meu pai e a parte da minha mãe. A parte da minha mãe é da família Saboia. A família Saboia era tipo, naquela época, era tipo realeza, tipo, sabe, família Matarazzo, era família nobre, né? Aqui, realeza só na época do Dom Pedro, né? Mas tinha isso, as famílias nobres e as famílias que não eram nobres, que nem a minha avó, era uma plebeia, né? Que se fosse realeza, mas não era. Então, o que aconteceu? Um dia, o meu avô, chamado Eugênio Saboia, irmão do doutor Arthur Saboia, de onde tudo começou, conheceu a minha avó, a Dona Maria. A minha avó era do interior, era uma pessoa humilde, simples, analfabeta. Ela sabia escrever alguma coisa e tal, mas ela não era ela não fez, ela deve ter feito só o primário, só isso. E ela foi treinada para fazer o quê? Crochê, tricô, e principalmente rendas. As roupas dela eram todas as blusas dela eram branquinhas com rendas que ela mesma fazia. E até quando a gente morava aqui, que passou toda a história, ela ainda usava aí um terninho que ela gostava, um tailleur. A minha avó nunca usou calça comprida, nada dessas coisas, saia, vestido, nada. E aí ela conheceu meu avô, não sei essa parte, como que foi, como que o meu avô foi parar lá. Meu avô, Eugênio Saboia, ele era é, juiz, formado, tudo, né? Eles, aliás, a família Saboia estudou, era tudo estudado, tudo formado. Um era advogado, outro era engenheiro, outro era médico, tinha muito médico. Engenheiro, teve um que foi prefeito de São Paulo. E era esse o meio que o meu avô vivia. O meu avô era juiz. Ele viu minha avó, não sei aonde, não sei como, se apaixonou por ela. E olha, antigamente, e agora também, tem casamentos que é aquela paixão e casa, e depois começa a ter os filhos, e depois o marido enjoa, some, arruma outra, fica a mulher como empregada. Mas não foi assim que aconteceu com a minha avó nem com meu avô. Foi um amor que durou anos, anos. E, inclusive, ele mimava ela demais, mimava, dava joias para ela. Ela tinha um baú de joias que ele deu para ela. E aí, o que aconteceu? A família Saboia deletou o meu avô. Não quero mais saber. Como eles fizeram com um também Saboia, que era o Gil Saboia, ele era bailarino. Imagina, né? Foi excluído totalmente da família. Ninguém mais quis saber dele. Era um absurdo ser bailarino, homem bailarino. Ele parece que ele era LBGT+. Eu acho que é isso que fala. Enfim,
É o único caso na família que eu conheço. E aí a minha avó e meu avô se casaram na igreja, no civil, tudo bonitinho, só com a família da minha avó, porque a família Saboia apagou o meu avô. E o meu avô era um grande empreendedor, inteligentíssimo. Então, o que que ele fez? Ele tinha fazendas, ele abria, que nem agora supermercado, não era, naquela época era uma venda bem grande. Então, você encontrava arroz, feijão, panela, sapato, tamanco, coisa de cavalo, tudo, tudo. E ele abriu uma loja na Florencio de Abreu. Eu passava muito ali quando eu trabalhava na São Bento. Tem uma loja ali de ferragens, uma loja amarela, era do meu avô. Mas a minha avó perdeu. Eu vou contar por quê. Então, foi aquele amor maravilhoso. Tanto que era costume na época. Os filhos, eles comiam separado, em uma mesa separado, do pai e da mãe. E a minha avó e meu avô comiam em outra mesa separado dos filhos. E não era costume, sabe? Era assim. E eles tiveram, olha, um filho por ano. Eu tinha uns 14, 15 filhos. Desses filhos, aí veio a pandemia de 1919. Essa pandemia levou o meu avô. Aí a minha avó ficou viúva. Levou o meu avô, levou os filhos mais velhos. Uma filha se chamava Alice. Eu tenho a foto dela. Ela com aquele chapéu antigo, anos 20, né? Não, antes de anos 20. Uma roupa daquela época, meia, um sapatinho alto, e ela estava encostada numa árvore, num galho, assim, e no fundo tinha o iate dos Saboias. E eles iam passear de iate. E aí bateram uma foto dela, e saiu o iate e alguns membros, né, da família Saboia. E não aquele Saboias rico, não. Saboia da parte do meu avô, porque meu avô também ele não era pobre. Ele tinha um monte de coisas. É que nem eu disse, fazendas, enfim, um monte de coisa. E aí o meu avô morreu, os filhos da minha avó morreram, os mais velhos, e sobraram, acho que 5, entre eles a minha mãe, a Dona Olívia Saboia, que muita gente conhece. E ela que me contava essas histórias, minha avó também contava, por isso que eu sou um arquivo vivo, né? E quando meu avô morreu, a minha avó teve que lidar com os credores, da onde meu avô comprava as coisas, e estava sempre tudo certo. Só que eles deixaram a minha avó na miséria. Na miséria. Ela só não ficou na miséria porque ela tinha as joias que meu avô deu para ela. Era só o que ela tinha. A minha mãe ainda mamava. Minha mãe era a mais novinha. Então era minha mãe, a Dona Olívia, o meu tio Lauro, que é outra história também, a minha tia Irene, meu tio Manuel e meu tio Mário. Aí eles vieram para São Paulo. A minha avó tinha um irmão que morava em São Caetano, São Bernardo, algum lugar do ABC. Santo André, acho que era Santo André. Ele morava lá. Só que ele não era rico, ele não podia acolher a minha avó com 5 filhos. Então, o que, que a minha avó fez? Ela foi na família Saboia do marido dela e falou com eles: olha, eu não tenho condição de deixar meus filhos aqui. Cada um ficou numa casa. A minha mãe ficou numa casa, minha tia ficou em outra. A minha mãe
e o meu tio foram os que mais sofreram. A minha tia não. Minha tia Irene foi tratada que nem uma princesa pelas primas, né? A Flora e o Teocris, eu tenho foto deles. Eles foram maravilhosos. A minha mãe não teve essa sorte. Ela foi para casa da tiazinha. E a tiazinha judiou muito da minha mãe. E o meu tio Lauro foi muito judiado. Eles trabalhavam a troco da comida. E a minha mãe às vezes comia comida azeda. Eu vou fazer outro vídeo, peraí.